Bem-vindo de volta a mais um vídeo no curso de Gerente de Varejo da Tinco. Este curso foca no desenvolvimento de aplicações do mundo real. Agora, estamos trabalhando na construção da nossa primeira sessão de trabalho, que é o registro básico. Neste vídeo, vamos resumir a parte 2 de como recuperar os dados do usuário da API. Agora, se você é um apoiador do Patreon no nível de $5 por mês ou mais, certifique-se de ir até lá para pegar o código-fonte mais recente. De qualquer forma, certifique-se de se inscrever neste canal para acompanhar. E, finalmente, ao pensar em sugestões, por favor, deixe-as nos comentários. Adoraria ouvir a opinião de vocês. Isso com certeza vai ajudar a melhorar esse curso. Seu feedback é realmente importante. Então, mesmo que você não tenha certeza se é uma ótima ideia ou não, deixe nos comentários. Vamos conversar sobre isso, ok? Não há respostas fictícias aqui. Então vamos começar. Aqui abri o projeto ou solução Tinco Retail Manager e vários projetos dentro dele. Você deve ter notado que mudei para o Visual Studio 2019. Fiz um vídeo anteriormente sobre como estava usando e agora vou usá-lo neste curso também. Então, haverá algumas diferenças em relação à aparência e à sensação. Mas o maior para você provavelmente é a lente de código que você vê na minha aplicação. Você também verá na sua aplicação que, se acompanhar e usar o Visual Studio 2019, o Codelens é um grande exemplo, e esse é aquele pequeno indicador acima de um método que diz onde é usado e esse tipo de informação. Essa é a única diferença real que acho que você vai notar ao usar. Então, vamos começar. Então, o que fizemos semana passada? Assim, temos esse controlador de usuário que retorna. Quando você recebe meu ID, retorna uma lista de modelos de usuário, que é a informação do usuário. Agora, para ser sincero, já faz quase 2 semanas desde que olhei esse código. E o motivo é que eu pré-gravei o vídeo anterior há cerca de 2 semanas ou mais. Porque eu estava indo a uma conferência. Então ele teve um tempo para ficar meio cansativo na mente. Tive que me refrescar um pouco. E isso é realmente bom às vezes, porque você recebe uma perspectiva que é quase como uma nova perspectiva sobre seu código. Você pode tirar esse tempo de distância. Agora, não recomendo fazer isso com projetos de trabalho, porque se você fizer isso, primeiro, pode ser difícil voltar, e segundo, seu chefe provavelmente não está feliz com a ideia de você sair do seu código por 2 semanas. Mas, nesse caso, uma coisa que notei logo de cara é que estamos recebendo esse modelo de usuário, que é ID, nome, sobrenome, endereço de e-mail e cria uma data sobre o usuário. Que ótimo! E estamos recebendo isso com base no ID que passamos, que na verdade não estamos passando, estamos recebendo pelo contexto, o que é ótimo. Mas estamos devolvendo uma lista, e isso não parece bom. Por quê? Porque temos mais de um modelo de usuário para uma pessoa individual? Acho que não temos. Então, acho que precisamos fazer aqui é devolver o nascimento. Aqui. E depois. Apenas retornar o modelo de usuário, não uma lista de modelos de usuário. Isso parece mais o que estamos procurando quando pedimos informações sobre esse usuário em particular. Agora, vamos apenas verificar se isso funciona, porque sempre é uma boa ideia quando você está voltando a um projeto. Verificar que o que você acha que sabe, você sabe. Certo? Então, vamos para a nossa atitude. E aqui, vou em frente e autorizar. Vamos ver se consigo acertar isso. Recebemos nosso token. Então, venha aqui para usar e passe para o portador. E nosso símbolo. E vamos tentar e recebemos a resposta que é uma entrada, um item, não uma lista de itens, o que é ótimo. E esse é o primeiro nome, sobrenome, endereço de e-mail,
data de criação e meu ID. Então, agora está tudo bem. E agora sabemos que estamos devolvendo esse único objeto, não uma lista de objetos, ou uma lista de um único objeto. Agora podemos retomar de onde paramos e começar a seguir em frente. O próximo passo é que, na interface do usuário, no login, aqui embaixo, onde realmente fazemos login, dizemos OK, login. Se isso funcionar, vamos tentar pegar aqui. Se isso funcionar, então obtenha o resto das informações. Que o resto das informações é essa informação. Não. Errado. Então, o resto das informações é esta. Lá vamos nós. Então, esse modelo aqui, ID, nome, sobrenome, endereço de e-mail e crie uma data. Então, é isso que precisamos capturar do outro lado. Então, vamos nessa. Vamos criar um novo. Vamos encolher um pouco. Vamos criar um novo item de solução. Tão novo, adicione o projeto. E vamos adicionar um novo console. Desculpe, não um console. Um framework de classe Library, Net, que está na minha lista recente. Posso simplesmente selecionar isso, e essa lista recente é meio legal. Também posso procurar aqui, biblioteca de classes, e só garantir que escolhi o do Net Framework. Agora, ainda uso o Net Framework. Já falamos sobre isso antes. Ainda uso o Net Framework porque isso simula a construção de algo pre-Netcore. Porque é isso que a maioria das empresas tem em produção hoje. Então vamos construir isso no Net Framework, que ainda é uma opção viável. Mas aí o que fazemos é migrar para o Netcore e ganhar experiência nessa mudança. Então, nesta biblioteca de aulas, vou seguir o padrão que tenho aqui, onde disse Library. Então, PRM Desktop. UI, Library. Isso é um quadro de 472. E apertamos em Criar. Agora estou criando uma biblioteca de classes aqui porque não quero usar a biblioteca de gerenciadores de dados, já que ela tem acesso a dados. Não quero dar acesso aos dados para a interface do usuário. É quase como se eu tivesse duas soluções separadas aqui. Onde há uma linha embaixo de Term Data Manager. Library, há uma linha embaixo dela. Tudo abaixo dela pode ser uma solução própria. E tudo acima dele poderia ser uma solução própria. Então é mais ou menos isso que estamos fazendo aqui. Estamos fazendo 2 em 1. Soluções não importam muito. E é por isso que estamos fazendo isso, porque poderíamos ter essas duas soluções e isso deixaria a separação visualmente um pouco mais limpa. Mas quando se trata de conveniência, é até bom ter tudo em um único projeto ou solução única. Manter essa solução única. E temos que saber visualmente que essa é a diferença. Há um pequeno descompasso aqui. Agora, uma biblioteca de classes é projetada para compartilhar código entre projetos. Mas não estou compartilhando bibliotecas de classes, o que pode parecer contraintuitivo. De certa forma, poderíamos argumentar que eu poderia, mas eu realmente quero manter algumas coisas separadas onde não sejam necessárias. Não quero compartilhar código que simplesmente não é necessário. Então, estou criando uma biblioteca separada de interface de usuário, de código que será para suporte à interface do usuário. E haverá coisas como conversar com a API e coisas do tipo. E posso usar isso entre as várias interfaces que tenho, porque vamos adicionar MVC e outras coisas como interfaces. Então, haverá reutilização e compartilhamento de código por meio dessa biblioteca de classes, mas não com o back-end. Então, esse é só um pouco de contexto sobre o motivo de eu estar fazendo isso. Então, vamos deletar a classe 1. E sim, vamos nos livrar dela definitivamente. E agora, vou adicionar uma pasta aqui para modelos. Vou criar
um modelo aqui, então uma nova turma. Vamos chamar esse modelo de usuário logado. Vou tornar isso público. E aqui está o que pode te preocupar. Vou copiar e colar. E talvez você tenha apenas se mexido. E isso provavelmente é algo bom, tá? Se você está um pouco preocupado que eu só copiei e colei 5 propriedades em vez de reutilizar o modelo que já tenho, sim, é bom questionar isso. Queremos ser secas. Não repita o que você é. Ok, então é isso que estamos buscando. Mas este é um daqueles lugares onde não estamos realmente nos repetindo. E, novamente, eu meio que falei sobre essa linha entre esse projeto acima e abaixo deste projeto como sendo duas coisas separadas. E eles são, portanto, uma aplicação WPF precisa ter um modelo para capturar os dados que a API envia. E a API envia esses dados. Então, realmente precisa corresponder a esses dados aqui. Agora, sim, de novo, eu poderia pegar essa DLL e tentar usar o mesmo modelo, mas o problema é que eles não são exatamente a mesma coisa. De um lado, isso serve para capturar informações de um banco de dados. Por outro lado, é para exibir informações sobre o usuário. Podem surgir diferenças no futuro que queremos adicionar a um ou outro. Coisas como talvez métodos ou propriedades adicionais que não sejam extraídas do banco de dados ou propriedades adicionais que não sejam enviadas pela API. E se, por exemplo, tivéssemos mais informações aqui sobre a atividade do usuário, um registro de atividades, bem, isso não viria necessariamente da API. É algo que estamos capturando enquanto eles fazem as coisas. Então, são duas coisas separadas. E só porque o código é o mesmo, não significa que estamos nos repetindo. E essa é uma distinção difícil de fazer às vezes. Mas a diferença aqui é que eles são dois propósitos diferentes. Portanto, são dois modelos diferentes. É a mesma coisa com as pessoas que se confundem com MVC, Model View Controller, onde você tem modelos front-end. E eles podem ser usados ou devem ser o mesmo modelo do seu modelo de acesso a dados? E muitas vezes a resposta é que podem ser, mas às vezes a resposta é não, mesmo que os dados sejam os mesmos ou quase iguais. São duas entidades separadas. Uma é para exibir dados, outra para capturar dados do banco de dados. Então saiba que sim é repetição, e sim, há necessidade disso. Certo? Então temos esse modelo agora. E vamos ficar com isso por enquanto. Mas então vamos encerrar. Não vamos nos confundir aqui. Então vamos encerrar essas outras coisas. Então, aqui estamos, usuário. Vamos para nossos modelos de visualização e olhar o modelo de visualização de login, que acredito que fechou, mas tudo bem. Então, aqui embaixo, o que fazemos depois de autenticar? Vamos colocar um comentário por enquanto. Precisamos capturar mais informações sobre o usuário. Certo. Agora, vamos precisar colocar essas informações em algum lugar. E então vamos colocá-las no nosso modelo. Para isso, vamos ter que ligar para esse ajudante de API e obter mais informações. Agora, uma das coisas que dissemos quando criamos o ajudante da API foi que não vamos realmente colocá-lo na interface do usuário, porque não é exatamente onde deveria estar. E isso é verdade. Devemos mover isso para fora da interface do usuário e para nossa nova biblioteca de classes. Então, vamos criar uma pasta na nossa biblioteca de classes. Vamos chamar isso de API e mover o ajudante da API e o assistente e API.
E acredito que o auxiliar da caixa de senha precisa ficar lá. Sim, significa. Porque isso é específico da interface do usuário e, mais especificamente, código específico do WPF. Então agora vamos nos livrar desses dois. Pode apagar porque copiamos aqui. São cópias. E agora teremos um problema no fato de que temos instruções de uso que não são necessárias e estamos apontados para o ponto errado aqui. Mas repare que se eu controlar o ponto, ele diz adicionar uma referência ao term desktop dot. A biblioteca de pontos é o que o conteúdo completo diz. Eu digo que sim, e agora isso resolve isso. Vamos lá e, ops, precisamos verificar também. Bem, isso é um problema. Então temos o term desktop library, API, que deveria ser. O que? Isso é algo novo com 2019. Agora repare no meu namespace. Posso dizer mudar de namespace para, e isso vai mudar isso. E agora, isso está correto. E posso vir aqui até meus ajudantes e fazer a mesma coisa, mudando o namespace. E isso deveria mudar em todos os lugares. Agora, o gerenciador de configuração precisa ser atualizado e precisamos instalar o gerenciamento de configuração System Configuration na nossa DLL. Agora isso está apontado. E ainda temos outro erro aqui em que nossa leitura assíncrona não está correta. Precisamos descobrir o motivo disso. Acredito que seja uma sobrecarga. Ou talvez a afirmação de uso errado aqui. Então acredito que havia uma instrução de uso diferente para esse, de qual eu tirei. Acredito nisso porque não temos o pacote Nougat da API Web. Então, vamos olhar para o nosso desktop. Vamos gerenciar os pacotes do Nougat. Para garantir, está instalado Microsoft ASP.NET Web API Client. Vamos instalar isso aqui na nossa biblioteca. Web API Client. Quando isso for instalado, também atualizaremos o Newtonsoft, porque ele está muito desatualizado. Pronto. E sim, temos erros e tudo bem. Porque, digamos, eu não consigo encontrar o helper do IAP. E nós apenas dizemos, bem, você não consegue encontrar porque não está lá para você. Então vamos descobrir como adicioná-lo. Então, agora meu pequeno assistente aqui está dizendo para apenas gerar. Não faça o que se gere. O Go realmente criará para você um novo interface, uma nova classe aninhada, um novo tipo, uma nova classe em um novo arquivo. Não, não faça isso. Porque aí o erro desaparece e você vai se sentir ótimo até tentar rodar algo e não funcionar. Porque não é isso que você está procurando. O que você quer fazer é encontrar esse helper IAPI que está nesse namespace. Então vamos. Veja se a gente adiciona o pagamento usando para isso. E diz, não sei o que é isso. Certo. Então vamos descobrir o porquê. Acho que é. Vamos começar do início. Usando a interface do TRM Desktop, mas não tem a referência à biblioteca. Então, vamos adicionar uma referência aqui. Veja se essa é a solução. Projetos. Na verdade, não são referenciados. Então, você marca a caixa que diz Term Desktop Library. E diz que é uma referência circular. Então, o que aconteceu foi que, na pressa de consertar as coisas,
O que eu fiz foi que aqui embaixo, na minha biblioteca, acidentalmente adicionei uma referência de volta à interface da área de trabalho. Direção errada. Fiz isso aqui quando queria ter esse desktop UI. Models, o que não estava correto. Isso não podia estar lá. Veja nossas referências. E para adicionar referência, vá em Projeto, desmarque a interface da interface. Essa é a direção errada. Vá aqui até Minhas referências. Adicione uma referência à biblioteca. A interface sempre poderia referenciar a biblioteca. Uma biblioteca nunca poderia referenciar a interface. E agora, no meu assistente da IAPI, esse usuário autenticado não está disponível porque está na classe de modelos de usuários autenticados. Bem, isso é porque está no lugar errado. Vamos trazer isso para cá para nossos modelos. E vamos apagar isso daqui. Diga sim, apague. Então, mova as coisas e sim, isso quebra algumas coisas, causa alguns problemas, mas é melhor fazer isso agora do que tentar fazer depois, senão vai quebrar mais coisas. Agora posso adicionar essa referência de volta. E agora, repare que aqui embaixo diz que não há problemas, é meio pequeno. Mas você pode ver por página se há algum problema, o que é muito útil. Ainda há duas questões aqui. Ajudante IAPI. Adicione a instrução usando. Agora, estamos bem. Agora vou fazer uma build e vamos ver o que quebra. Ok, temos duas coisas quebradas bem aqui. Adicione a instrução using para a API da biblioteca. Então, tudo foi transferido. Vamos fechar tudo e dar uma olhada no que fizemos e onde estamos. Então, mudamos para o assistente da API, que atualmente só tem o cliente inicializado e é chamado imediatamente na construção. E então tem Authenticate. Então, o cliente inicial de anúncios cria um novo cliente HTTP, que usaremos durante toda a vida útil da instância WPF que estamos usando. E isso porque você não quer ter vários clientes HTTP abertos. Então você deixa apenas uma vaga. E então o método de autenticação cria nosso formulário, URL codificada conteúdo e postas no token, que diz sim, foi bem sucedido. Então passamos de volta a resposta dizendo: Ei, aqui estão as informações sobre o que você estava pedindo. Você tentou autenticar. Vamos devolver a você esse usuário autenticado, que é o token de acesso e o nome de usuário. Então, isso nos devolve ou lança uma exceção se a resposta não funcionar. Agora temos isso configurado. Precisamos adicionar outra ligação aqui em algum lugar que fale. Então, no nosso gerenciador de dados TRM, temos um controlador de usuário. Queremos chamar esse método getGuide, que vai nos devolver esses dados do usuário. Então, é assim que queremos chamar. Então, vamos criar um método aqui chamado publicasynctask. E devolvemos um modelo com o nosso modelo. É o modelo de usuário logado. Vamos controlar o ponto para adicionar um usuário. Por isso. E vamos dizer, faça login nas informações do usuário. E vamos passar nele o ID de usuário. Esse é o documento que foi devolvido. Não, na verdade, não precisamos fazer isso. Não estamos entregando nada, porque temos nosso token. Na verdade, isso é uma questão de ovo e galinha. Então, isso aqui vai salvar para nós nossas informações de tokens para futuras ligações.
Mas agora ainda não temos esse token, então temos para passar para dentro. Então vamos fazer isso. Vou passar para dentro. Precisamos capturar token também no nosso modelo de usuário logado, que não temos. Temos o ID, que é aquele GUID, mas não é a mesma coisa. Então vamos criar um token. Assim, podemos capturar isso também ou armazenar essas informações para que, quando fizermos ligações futuras, possamos confiar nessas informações. Você precisa disponibilizar esse token para cada chamada. Agora, o que vamos fazer é modificar esse cliente que usamos, que chamamos de cliente API. Então, API cliente, que, aliás, faz parte de uma variável privada nessa classe. Então, cliente API, esse é o cliente HTTP. Só para sabermos. Ok, então adicionamos um cabeçalho bem aqui para cabeçalhos de pedido. E agora, o que vamos fazer é copiar essas duas linhas e descer aqui para modificar, adicionando mais uma. Agora, sim, estou fazendo uma limpeza aqui e adicionando mais uma. A razão pela qual fazemos a limpeza é para garantir que seja tudo o que temos aqui. Não adicionamos nada em uma etapa anterior ou, de alguma forma, pisamos nos próprios calos. Então, vamos adicionar um novo cabeçalho padrão de solicitação. Isso vai ser um anúncio. Pronto. E vamos dizer autorização. E você tem que soletrar isso direito. E então o espaço do portador. E vamos fazer nossa interpolação de cordas. Então, ficha assim. Então, o que isso está fazendo é adicionar um novo cabeçalho ao nosso pedido. Agora, se você não está familiarizado com o funcionamento do HTTP, o básico aqui é que você tem o cabeçalho do pedido e o corpo do pedido, duas partes diferentes. E assim, dependendo dos dados e do que é, você pode enviar pelo cabeçalho ou pelo corpo. Neste caso, o que estamos dizendo é que para cada chamada que você fizer, os cabeçalhos padrão de requisição, quero que você adicione o token portador de autorização. Agora, o que isso fará é garantir que enviemos nossas credenciais, essencialmente nossas credenciais, junto com cada ligação dizendo: sim, estamos autorizados a fazer essa ligação. Agora, não é seu nome de usuário e senha. Isso seria perigoso. Esse token, na verdade, é de curta duração que recebemos de volta após usar nosso login e senha para obtê-lo. E assim, basicamente fica parado dizendo que somos nós. E mais uma coisa, preciso realmente fazer o API cliente. Default requestaders clear assim. Não tenho certeza se isso também elimina a aceitação, mas acho que sim. Então vou garantir que eu também passe por essa e adicione novamente a nova aceitação. Por isso, estou fazendo os dois. Não tenho certeza se você precisa fazer isso, e se quiser experimentar sem e ver o que acontece, ótimo. Faça isso e me conte o que descobrir. Ok, mas isso deve funcionar. Ok, agora colocamos nosso token no lugar e, como esse cliente HTTP vive durante toda a vida útil da instância do nosso projeto WPF, não deveríamos mais precisar saber o token. Agora vou guardar isso caso tenhamos que limpar esses cabeçalhos ou por algum outro motivo, mas não devemos precisar manter isso a longo prazo. Agora que fizemos isso, o que podemos fazer é basicamente tomar essa decisão aqui mesmo.
Vamos fazer uma cópia bem aqui. Copiar e colar. Mas em vez de pós-produção, vamos fazer isso? Acredito que é uma loucura. É uma chamada JIT, JIT by ID, que podemos ser mais específicos aqui, por exemplo, em HTTP JIT. Não apenas dizer que é uma chamada JIT. Agora, é a chamada JIT para o controlador do usuário. Então, seria um usuário /. Não vamos passar. E então, a partir disso, podemos verificar os dados que estão voltando. Se response e success status code, como deveria ser, vamos dizer resultados var. Resultado igual a await response content. Readasazinc, onde eu leio como modelo de usuário logado. E o que vamos fazer é não devolver resultados, mas é isso que você pensa que faríamos. Na verdade, poderíamos até dizer resultado, mas não é isso que estamos procurando aqui. Vamos deixar esse marcador por enquanto. O que vamos fazer é frase do motivo, por que falhou, e agora, em teoria, isso está completo, mas não é totalmente. E o motivo é que vamos receber as informações do usuário logado, mas eu não quero simplesmente devolver. Na verdade, eu meio que quero não devolver nada. Quero devolver como uma tarefa. E o motivo é porque não quero que isso volte só para o modelo de visualização de login. Isso não ajuda muito. O que eu quero fazer é colocar essas informações. O modelo de usuário logado, quero colocar isso em uma classe estática que todos tenham acesso. Bem, não é realmente uma aula estática. O que vamos fazer é que, no nosso CS Bootstrapper, temos esses solteiros. Vou criar outro singleton para o modelo de usuário logado. Mas para isso, preciso de uma interface. Bem, não preciso. O que eu poderia fazer, e não vou fazer isso, mas poderia dizer que é um único. E então digamos modelo de usuário logado. Ctrl Dot aqui para adicionar uma instrução using para isso. E então diga. Como eu. Ups. Só. Pais abertos e fechados. Então, basicamente, o que isso faz é um pouco diferente no Simple Container em comparação com Autofax. Autofax diz como self, mas isso só diz: ei, use o modelo. E vá em frente e use isso para se registrar sozinha. Então, se você pedir o modelo de usuário logado, receberá a mesma instância. Mas eu não quero fazer isso. E aqui está o motivo. Eu pensei nisso. Eu poderia fazer isso porque são só dados e não há problema em zombar aqui. Mas o problema é que, se eu adicionar outras coisas a esse modelo, talvez eu queira zombar disso. Portanto, quero mudar isso. Eu quero mesmo ter uma tinta. Quero criar informações que isso já possui. E eu disse ok. Vou deixar na mesma pasta. Agora, tudo isso também é um debate. Seja deixando na mesma pasta ou criando uma pasta separada para todas as suas interfaces. Fica um pouco a seu critério, mas neste produto em particular, acho que faz mais sentido colocar na mesma pasta do que tentar ficar muito complexo.
Quando você começa a tentar criar toda essa estrutura de pastas, primeiro de tudo, não é uma solução única para todos. Se você tem uma estrutura de pastas tamanho único, ou está fazendo projetos idênticos com tamanho idêntico, ou está fazendo errado. Minha opinião pessoal. Porque cada projeto é diferente em tamanho e escopo. Então, se você tentar quebrar do mesmo jeito toda vez, às vezes é só um pino redondo ou quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona muito bem. Mas você tenta forçar assim porque é sua preferência pessoal. Eu argumentaria que queremos ser o mais rápidos e eficientes possível. Então, se mantivermos a interface com a implementação, você sabe que esses dois andam juntos. É muito fácil ver onde está a implementação dessa interface, porque está bem ao lado. Então, neste caso, já que somos pequenos agora, digo que esse é o caminho a seguir. Então, aqui em cima. Devo copiar isso, digitar I, colar e colocar uma vírgula. Pronto. Sempre que peço um modelo de usuário logado, recebo o modelo de usuário logado. E como é um singleton, vou receber exatamente o mesmo. Como isso nos ajuda? Bem, aqui no ajudante da API, vou pedir um eu logado. Modelo de usuário e chame de usuário logado. Aqui embaixo, eu tenho esse modelo. Agora você pode pensar, por que eu quero usar esse modelo? Temos esse resultado aqui, que é o mesmo modelo. Mas a diferença é que este é um caso diferente. E não quero mexer na minha instância atual. Então, vou mapear as duas juntas. Agora, eu poderia trazer uma ferramenta como o Automaper, que é uma ótima ferramenta. Muita energia, muito uso, e é definitivamente ótimo quando você tem modelos de dados e modelos de interface de usuário que contêm a mesma ou similar informação e você precisa mapear um para o outro. Ótima ferramenta para isso, que torna tudo muito, muito eficiente. Mas neste caso, temos um modelo que precisamos mapear, é isso. Então, em vez de trazer esse código extra e toda aquela configuração, o que faço é mapear manualmente. Então, temos nosso ponto de usuário logado. Vou começar indo para a lista. E sim, é um tedioso, mas apenas algumas propriedades. Então não é um grande problema. Perceba que o IntelliSense meio que me ajudou aqui, onde quando seleciono ID à esquerda e digo igual a ele, ele vai para ID à direita. Isso é meio legal. Isso é mais inteligência do que temos direito para pedir. Pronto. Recebi meu ponto e vírgula. E o token? Não vamos pegar dessa ligação, mas sim daqui de cima. E agora atualizamos o usuário logado. Agora não vamos salvá-lo em lugar nenhum por ser um singleton. Depois que atualizamos aqui, ele é atualizado em todo lugar. Então, na verdade, terminamos. O que vamos fazer é colocar um ponto de quebra bem aqui. Então, na primeira vez que chamarmos isso, vamos realmente garantir que os resultados estejam corretos. Ainda não anunciamos. Então, agora precisamos adicionar isso à interface. Então, podem encerrar.
Ops, não pode ter assíncrono aqui. Pronto. Copiem um pouco demais. Agora, de volta ao nosso modelo de visualização de login aqui embaixo. Para captar mais informações, vamos dizer aguarde sublinhado no ponto ajudante da API. Faça login nas informações do usuário. Resultado do token de acesso ponto. Passe esse token. E deveria ser isso. Agora, você já fez muito código, muitas mudanças e ainda não rodou. Essa é sempre uma experiência divertida e de deixar os nervos de quebra. Vamos apertar correr. Então, temos nossa API carregando. Quando carregar, vou puxar a página aqui. Se realmente quiserem mostrar apenas um formulário de login, eles fazem o PIN Ian Tim Corey. Certifique-se de que a senha está certa. Aperte login. Não encontrado. Então, tivemos um erro em algum lugar. Mas isso de não ser encontrado não é a mesma coisa que erro de login. Então, vamos garantir que cheguemos. E então, o que fazemos é chegar à nossa instrução if e colocar um ponto de quebra também. Aperte login. Chegamos ao helper da API, então isso é bom. O token não consigo dizer se está correto ou não, mas pelo menos é um token. Aperte continuar. Chegamos à resposta. E a resposta é 404 não encontrados. Ok? Então, 404 significa que ele não consegue encontrar esse ponto final. Vamos encontrar esse ponto final para isso. Swagger, API de usuário e usuário. Vamos garantir que é assim que estamos chamando. Usuário de slash. Agora, você pode dizer que não usamos API slash para token, e isso é correto, slash token. Mas para todo o resto, é uma barra de API. Só para token, então não é. Então, vamos parar com isso, slash API. E agora, posso rodar isso de novo. Vamos colocar nosso ponto de ruptura aqui no código de status de sucesso. Espere o carregamento inteiro. Ainda não? Pronto, carregue agora. Cheguei ao status. Código. O código de status diz verdadeiro. Excelente. Então vamos continuar. E vamos olhar os resultados. O resultado está bem aqui embaixo. Posso adiantar um pouco isso. Criamos um endereço de e-mail, nome, sobrenome, sem token, tudo bem, e nosso ID. Não vamos receber nenhum token da ligação. Mas na verdade não estamos nos preocupando com isso, porque estamos recebendo um token bem aqui das informações passadas. Então agora eu continuo e essa forma apareceu de novo. Pronto. Então funcionou. Então é isso, que é muito ajuste, configuração e mudança, e é realmente uma grande confusão. Mas parte disso é porque tivemos as coisas nos lugares errados. Não tínhamos biblioteca, o que deveríamos ter. E agora sim. Outra parte é que fica um pouco mais complexo quando você trabalha com tokens de portador. Mas não se preocupe, já resolvemos isso. Porque agora deveria ser. Agora temos isso aqui, a autorização de adição, espaço de portador, o token. Isso significa adicionar todos os cabeçalhos. Então, a partir de agora, devemos ser autorizados como este usuário logado. Se por algum motivo precisarmos apagar nossos cabeçalhos, sem problema. Podemos simplesmente pedir para fazer login ou eu fiz login no modelo de usuário na classe que você quiser e logar de novo, sem problema. Então, devemos estar prontos para trabalhar com nossa API. Então, o próximo passo é, agora que fizemos login, abrir rapidamente a visualização de login.
Agora você usou essa visualização de login para fazer login, mas ela não nos devolveu nenhum status, exceto dizer que falhamos quando falhamos. Mas agora que você fez login, o que precisamos fazer agora é fechar isso e voltar para o nosso Shell View e provavelmente abrir o caixa. Parece ser o lugar certo para ir. Ou talvez a gente simplesmente não abra nada. Vamos ter que descobrir isso. Mas acho que vamos abrir o caixa, já que provavelmente é a coisa mais usada. Vamos colocar mais coisas neste menu aqui, mas o caixa é o próximo passo. O que vamos fazer no próximo vídeo é montar um sistema de eventing. A Calibri Micro tem um bom sistema de concurso completo. Esse é um dos motivos pelos quais gosto do Caliburn Micro. Ele traz várias dessas ferramentas diferentes. Isso facilita a possibilidade de usar uma injeção de dependência e traz outras coisas. E uma das coisas é esse concurso completo em todo o sistema. Então, vamos criar um evento e ouvir ele na visão da casca. E vamos transmitir a partir da visualização de login. A visualização de login vai mostrar novo usuário logado. E qualquer um que esteja ouvindo vai saber disso. E pode ouvir isso. Mas a primeira a interagir com ele será a vista de casca, onde diz: ok, já que uma pessoa está logada, vou abrir um novo formulário, um novo registro, e exibir. Então fechamos o formulário de login, abrimos um novo registrador e colocamos no lugar do formulário de login. Então é isso que vai acontecer a seguir. Então fique por aqui para a próxima semana, provavelmente, ou para o próximo vídeo que tivermos nesta série. Certo? Até lá, obrigado por assistir.